Que o Senhor esteja abençoando o ministrador da aula, que seja tudo para a honra e glória do seu santo nome, que seja o seu Santo Espírito falando nessa aula, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos aprender mais sobre os seus mistérios, sobre aquilo que o Senhor tem para revelar-nos para nós, Pai. Que o Senhor esteja operando nessa aula em nome de Jesus. Amém. Então, nossa aula número 2, missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Então, nós já ouvimos muitas coisas sobre evangelismo, existem muitos livros, muitos autores, mas a origem sempre será de Deus. O plano é de Deus, a estratégia é de Deus, e a foto dessa lição, existe uma multidão de pessoas, poderíamos lembrar o texto de Apocalipse, incontável. E Deus tem esse plano, ele almeja isso, ele pagou todas as coisas, todo o preço necessário na pessoa do Senhor Jesus para acontecer. É um plano para Deus infalível e mais importante, talvez, de tudo que nós já havíamos estudado. Texto áureo. Quanto a mim, eis o meu concerto contigo é, serás pai de uma multidão de nações. Deus falando com Abraão, em Gênesis 17, mas essa conversa começa em Gênesis 12. Verdade prática. O amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Então, a verdadeira motivação está no amor de Deus. E isso é uma obra profunda que Deus está realizando nos nossos filhos, nós, a sua igreja. Então, é algo muito mais profundo do que nós pensamos ou imaginamos. E um dos textos que eu me referiria está em 1 Coríntios 13, que fala do amor de Deus, algo esplendidamente profundo, que nós estamos aprendendo. Texto de segunda. Chamado a ir para um lugar completamente desconhecido. O texto de Hebreus 11, 8, ele tomou uma posição e foi para um lugar desconhecido. É como se algum de nós fosse enviado a um país para uma missão. Mas essa missão não significa que tem que ser só nos países. Pode ser nosso vizinho, nossa família, em outro bairro, em outro estado. Então, isso aqui é extremamente amplo para se questionar ou exemplificar. Texto de terça, o Senhor Jesus Cristo é o legítimo descendente de Abraão. Em Gálatas capítulo 3 deixa claro que ele é descendente e nós também nos tornamos descendentes de Abraão. Quarta-feira, a providência salvífica de Deus na história humana por meio de uma família. Então, essa promessa, Deus começou falando com Abraão, explicando para ele, mas isso envolvia não só Abraão, mas toda a sua família. Isso é transportável para nós hoje. Quinta-feira, o plano redentor de Deus como atividade executada por meio de Jesus Cristo. É uma atividade, aliás, todas as atividades existentes, todos os testemunhos existentes na palavra têm como eixo central o Senhor Jesus Cristo. Sexta-feira, natureza missionária de Deus na relação com a humanidade. Então, a obra missionária, ela está centrada em Deus, o plano é de Deus,
e a direção é de Deus. Tanto é quando Abraão saiu e ele estava sem essa direção, mas aí isso foi acontecendo. Texto de sábado. Igreja de Cristo, chamada para sair da terra, sal da terra, começar de novo. Igreja de Cristo, chamado para ser sal da terra e luz do mundo. Então, nós somos participantes da igreja e o sal, ele tem como objetivo principal temperar. Então, nós temos que ser temperados, tem que haver temperança em todas as nossas atividades eclesiásticas e divinas aqui na Terra. E, ao mesmo tempo, nós somos luz do mundo. Temos que brilhar na hora em que há trevas, e isto requer busca, unção, oração, estadia na presença de Deus, usufruindo da presença de Deus e externando a luz de Deus sobre toda a humanidade. Então, o texto inicial bíblico de classe é Gênesis 12, 1. E esse texto aqui, no verso 1, dá para falar o dia inteiro. Mas vamos... Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Em primeiro lugar, ele que teve que dar ouvidos a esse versículo de uma forma muito profunda. Teve que ser obediente, ter fé, crer, e ele teve que sair, mas ele não sabia para onde sair. Então ele saiu sem saber para onde ia, e isto está declarado em Hebreus 1:8, aliás, 11:8, né? E ele teve que posicionar-se, né? Muitos seres humanos ouvem muitos textos, muitas pregações, mas há uma diferença entre ouvir e tomar posição. Mas pela sua obediência, pela sua fé, porque ele creu, ele começou a ser informado do maior plano de Deus, que é a salvação. E esse plano começou por sua família para atingir todas as famílias da terra. Isso é conferível em Gálatas capítulo 3. E aí Deus continua falando com ele. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Imagino no coração de Abraão como é que isso vai ser. Isso começou do zero, como muitas coisas aconteceram na nossa vida. Quando nós conhecemos o Senhor Jesus, a gente não imaginava, nenhum de nós imaginávamos o estágio que nós estaríamos hoje, né? Uma coisa profunda, muito mais daquilo que a gente poderia ter na nossa cabecinha. E o próprio Deus dizendo que faria uma grande nação que começaria por ele e que o abençoaria e que o seu nome ele seria engrandecido, o seu nome, e declarou que ele seria uma bênção, e tu serás uma bênção. Eu imagino quando nós começamos a ouvir essa declaração, olha, você será uma bênção, com todas as nossas falhas, ausências, falta de entendimento. Deus estava declarando para Abraão que seria uma bênção. Então era uma expectativa nova, um começo novo, que Deus está começando na vida de Abraão com um propósito.
Isso me chamou a atenção, um propósito. Todos nós... Só um minutinho. Todos nós temos como alvo de Deus na nossa vida um propósito. Muitos de nós já assimilamos esse propósito, esse ministério de Deus sobre a nossa vida. Nós poderíamos classificar em parte como evangelista, mas esse texto não se refere apenas ao ministério do evangelista, mas a toda a congregação, a todos os filhos, todos aqueles que foram salvos porque creram em Cristo. E a nós foi direcionado também as bênçãos. Deus tem muitas bênçãos para nós. Às vezes não recebemos toda, porque não obedecemos à risca, e não entendemos que essas promessas, quantas promessas existem na palavra, mas ela exige de nós desafios. Muitos desafios todos nós passamos, em horas inesperadas, em horas que nós estamos preparados, mas tudo isso faz parte de que Deus arquitetou para nós sermos abençoados e sermos transmissores dessa bênção com um propósito firme, direto, de que haja salvação. E esse momento que nós vivemos, que nós percebemos que a volta do Senhor Jesus está próxima, então isso vai requerer muito mais da sua igreja, muito mais de cada um de nós. Então, esta aula, a aula passada e as próximas, são uma movimentação do Espírito Santo para preparar o nosso interior, para estarmos capacitados para completar o plano de Deus através da igreja, através de mim e de você. E nós somos a igreja, não as paredes. Confundimos, às vezes, o templo com a igreja, mas nós somos a igreja. No capítulo 17 de Gênesis, sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Primeiro detalhe é que ele tinha quase 100, 99 anos, e ouviu a voz do Todo-Poderoso dizendo a ele: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E declarando que ele deveria andar na sua presença e ser perfeito. Essa é uma tônica para nós vivermos hoje. Ouvi-lo, aqui não importa a idade, e eu falo isso para mim mesmo, para a irmã Cecília, para a irmã Marlene, e deu ouvidos e creio que ele é o Deus, não qualquer Deus, mas um Deus com letra maiúscula e simplesmente todo-poderoso. E andar em minha presença. Isso me chama a atenção. Nós temos que andar na presença do Senhor até o último suspiro. Quantas pessoas que estão na face da terra que não andam mais, pararam. E o pior, que não andam mais, também não estão na presença. E perderam a oportunidade de ser aperfeiçoado. Filipenses 1:6. Deus começou uma boa obra e está aperfeiçoando até a vinda do Senhor Jesus. Essa palavra de 3 letras, até, está muito próxima.
não conseguimos imaginar. A Bíblia... Alguém quer falar? A dona Marlene, que acho que está com o microfone ligado. Dona Marlene? Então, podemos continuar. Então, imagine você ouvir uma voz direta para você e dizer: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Ao ouvir, ao andar, nós vamos caminhar para ser perfeitos, porque Ele é o caminho. E porém o meu conserto entre mim e ti, e multiplicarei grandissimamente. Então, o conserto entre Deus e Abraão foi transportado para nós, ligado a uma promessa: multiplicarei grandissimamente. Então, seria como nós olharmos essa foto inicial, e aqui as pessoas vão sumindo, e é um número, conforme diz em Apocalipse, um número incontável. E Deus começou dizendo que colocaria no coração o meu conserto entre mim e haveria multiplicação grandissimamente. Se nós fôssemos olhar para trás, essa multiplicação foi enorme. Não temos condição de discernir isso exatamente como os grãos de areia na praia. E também seria algo incontável, assim como nós não conseguiríamos contar os grãos da areia. Então, caiu Abraão sobre o seu rosto. Então, Abraão baixou a sua cabeça. Falou dizendo: quanto a mim, eis o meu conserto contigo, e serás o pai de uma multidão de nações. Deus está falando para ele que ele agora seria pai de um número incontável, uma multidão. O texto não fala exatamente uma multidão de pessoas, mas de nações. Cada nação já é uma multidão, e uma multidão de nações seria uma conta extremamente... Talvez a minha calculadora não conseguiria. Lembrando que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Abraão significa pai de um grande povo, pai de muitas nações, né? E havia um leque aí enorme que a gente não consegue nem imaginar. Imaginar o que já foi, mas ainda o que falta para vir. Nós não sabemos quantos já vieram e quantos faltam. Talvez pela multiplicação do povo, talvez falte mais do que já foi. Mas Deus está no controle de todas as coisas, e para isso acontecer, Ele também tem que estar no controle da nossa vida, controle da igreja. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E aqui me chama a atenção. A pessoa tem que ser um poliglota, porque para fazer missões precisamos conhecer a língua, mas também o trâmite local, como eles vivem, como eles comem, enfim. Para ser missionário, a pessoa tem que ser um poliglota, tem que estudar
isso requer uma disponibilidade enorme do ser humano. E te farei frutificar grandissimamente, e a ti farei nações, e reis sairão de ti. Nós não imaginamos, quando nós estamos falando com alguém, como vai ser a sequência. Eu estou me lembrando quando eu comprei um apartamento no Guarujá e quem me vendeu foi um juiz, e eu acabei dando uma Bíblia para ele, e eu nunca imaginava com que tipo de pessoa falar e até onde isso se estenderia, como nós hoje também não sabemos, às vezes, com quem estamos falando, e não sabemos a extensão, o progresso, o valor, que eu não posso classificar em palavras. Isso é muito enorme, muito grande. Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Então, aqui ele afirma que Deus estava estabelecendo um concerto, um contrato entre ele, entre Abraão e agora sobre nós. E eu fico imaginando, trazendo para os dias de hoje, nós podemos estabelecer um contrato de qualquer natureza, e esse contrato tem duas partes, e cada uma das partes tem sua obrigação. É evidente que se nós fazemos um contrato com Deus, nós sempre levaremos vantagem, porque simplesmente Ele é tudo, e nós não somos quase nada, Ele é tudo, tem tudo para nos dar, e nós temos que aprender tudo. E estamos literalmente na sua dependência para completar essa obra. E, além disso, ele fala que a semente depois de ti, em gerações, por concerto perpétuo. Então, isso é um contrato, não é um contrato que nós fazemos de 24 e 36 meses, com suas obrigações, é um contrato perpétuo. E imaginando aqui num contrato dos dias de hoje, onde há responsabilidades, mas envolve um pagamento. E esse pagamento seria difícil, qualquer ser humano, seria difícil, não seria exatamente impossível fazer, pagar, mas Deus já tinha tudo preparado e o pagamento está no sangue do Senhor Jesus, que para nós termos vida, vida e abundância, e para nós gerarmos outras vidas. E ele fala, e tua semente depois de ti. Não é só simplesmente aceitar Jesus, ter a salvação, crer, receber, ótimo. Mas aqui existe uma responsabilidade enorme, e que exige da igreja, principalmente nesses últimos tempos, exige da igreja algo profundo e dependente de Deus para sermos obedientes e entender e receber essa palavra. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações. Às vezes nós não pensamos que somos peregrinos, mas
Eu já estou com quase 75 anos, já morei em vários lugares, já fiz muitas coisas, e cada um de nós teríamos uma retrospectiva nesse aspecto. Toda a terra de Canaã em perpétua possessão. Então, esse plano de Deus, ele cerca absolutamente todos os seres humanos. Esses seres humanos vão conhecer um Deus que não é aquele velhinho com uma vara na mão para bater na cabeça de ninguém, não. Esse plano já está embutido em o amor de Deus. Algo, eu pergunto, como podemos absorver o amor de Deus? Em que grau nós estamos? Se nós olhássemos o texto lá de Gênesis, da escada de Jacó, qual o degrau que eu estou, qual o degrau que você está? Então, ao mesmo tempo que nós temos muito trabalho, Deus tem muito trabalho para executar na nossa vida, muitas coisas para fazer. Então, a introdução é uma decisão divina. Deus arquitetou em Jesus esse plano, enviou os discípulos, apóstolos, e começou a executar esta obra, e, de repente, nós estamos no meio dessa obra. De repente, Deus nos colocou aí. E a introdução fala de uma palavra transcultural. Traz ideia de um missionário que transpõe as barreiras da cultura de um povo ou civilização. Para apresentar o amor de Deus, isso implica interação com todos os grupos étnicos da Terra. Essa interação é muito profunda. Você pode começar a evangelizar alguém, mas a coisa vai se aprofundando. Daqui a pouco a pessoa precisa de você, liga para você, você tem que atender. Imagine se ligar 3 horas da manhã, você tem que atender, porque você está dentro do processo que Deus planejou. E vai acontecer muitas coisas esperadas e inesperadas, coisas rasas e coisas profundas. E nisso tudo, eu e você estamos aprendendo, porque virão outras pessoas e você vai adquirindo experiência vinda do altar de Deus para executarmos a sua vontade. Então, a revista diz isso implica interação com todos os grupos étnicos da Terra. Você já imaginou isso? Todos os grupos étnicos da Terra, onde você poderá ser levado a uma cultura de fala estranha, de comportamento estranho, de comida estranha, né? Existem algumas comidas aí, dando exemplo, por exemplo, do japonês, do chinês, que nós teríamos dificuldades para ingerir aquele alimento, porque está fora do meu contexto, fora da minha cultura, fora da minha cabecinha. Então, com os diferentes aspectos da vida das pessoas. Na lição desta semana, vemos que Deus escolheu uma família para, por meio dela, alcançar todas as famílias da terra. E esse processo se deu a Abraão, sua família, a nação de Israel, a pessoa de Jesus e, finalmente, a igreja. Então, aqui é um processo de séculos, né? Abraão, sua família, as palavras proféticas indicando a vinda de Jesus, os salmos, por exemplo, messiânico,
O Salmo messiânico me chama a atenção o Salmo 22. Até o centro é antes da cruz, mas depois, após a salvação, a obra da salvação já tinha sido completada, Jesus pagou o preço, passou por um sofrimento, incluindo aí, se for possível, passa de mim esse cálice. Então, passou por Jesus, e aí surgiu aquilo que nós conhecemos como igreja. O povo de Deus, onde o povo se reúne, a casa de Deus. Aí lembra-se lá na escada de Jacó, logo após a palavra Betel. E, finalmente, a igreja. Assim contemplaremos a natureza missionária de Deus, bem como o caráter do seu amor como base de toda a prática. Aí nós vamos conhecer o caráter de Deus. E ao nos aprofundarmos, nós vamos nos surpreender que o amor de Deus é muito difícil de nós compreendermos ele na sua essência, na sua totalidade. E a exigência que cai sobre nós para completar essa obra já iniciada há séculos atrás. A natureza missionária de Deus no chamado de Abraão. Gênesis 12. A expressão sai-te da tua terra revela uma ordem e um chamado de Deus para Abraão ir a um lugar que a princípio não conhecia. Se fosse eu ou você, eu ia querer saber a data, onde ia, o que eu ia fazer, se eu ia de carro, cavalo, trem, quanto tempo e qual era a direção. E se nós analisarmos a nossa vida, dos anos que cada um tem de evangelho, há 10, 20, 30, 40 anos atrás, você vai perceber que nós fazemos o mesmo percurso. Nós estamos num lugar hoje que nunca imaginávamos que estaríamos. Em todas as áreas da nossa vida, na família, no trabalho e no ministério. Quantas coisas nós já passamos e até aqui aconteceu o Ebenezer de Deus. Junto com essa ordem veio uma promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então eu quero parafrasear e dizer que em nós muitas famílias serão benditas sobre a face da terra. Verso 3, capítulo 12 de Gênesis. Essa promessa diz respeito a uma bênção espiritual para o mundo por meio da descendência de Abraão. Então, quando Deus falou para ele ser uma bênção, essa bênção foi se estendendo através dos séculos, e nós adquirimos essa bênção que seríamos abençoados, e iniciou em Abraão. Mas hoje nós temos que iniciar com a nossa família em outras famílias. Essa expansão. Nesse sentido, o apóstolo Paulo escreve que essa bênção refere-se ao evangelho revelado em nome do Senhor Jesus Cristo, ou seja, as boas novas. Os descendentes de Abraão, que em Gálatas 3, assim, a partir de uma família, Deus providenciou a salvação para o mundo inteiro. Aqui fica uma pergunta para mim. Quantas famílias Deus vai usar você para atingir outras famílias? Partindo do princípio de que nós hoje somos essa semente. Ou, fazendo a comparação, que hoje nós somos o João Batista.
Por isso, podemos afirmar que a origem das missões transculturais está intrinsecamente relacionada com a natureza missionária de Deus. Então, nós temos que absorver como uma esponja o caráter e a natureza de Deus, que isso se torna uma ousadia diante da nossa fragilidade, para transportar isso para outras pessoas, assim como aconteceu no nosso início. A missão como atividade de Deus no mundo, para conhecermos a missão como atividade de Deus no mundo, é preciso voltar à revelação especial. O próprio Deus, na sua palavra, no capítulo 17 de Gênesis, nos mostra o Deus soberano e excelso que se relaciona com o ser humano limitado. E ele tem tanto zelo pela sua promessa que trouxe o nome de Abraão para Abraão a fim de reafirmar a sua aliança, que transcenderia ao cumprimento geográfico. Aqui fica clara a missão como atividade de Deus no mundo. Ele mesmo não é outro. E o maior protagonista das atividades missionárias, Deus age no mundo pela sua graça, a fim de reconciliar consigo mesmo, segundo Coríntios 5:19. E os nossos irmãos erraram muito, não conseguiram, mas essa atividade foi passada para nós, quando Deus resolveu tratar com os gentios. Deus não queria só com os judeus. Aí entra João 11, veio para os seus, mas os seus não receberam. Esse é o 12, né? O verso 11, aqueles que não receberam. E nós estamos incluídos no verso 2 que recebemos. Aqui fica clara a missão com a atividade de Deus no mundo. Ele mesmo e não outro é o maior protagonista das atividades missionárias. Deus age no mundo pela sua graça a fim de reconciliá-la consigo mesmo. Estou me lembrando de um texto que está em Amós, Amós 4:12, em que o povo fazia tudo errado, ia para exílio, uns para os lados, outros para os outros, mas Deus continua amando eles. E esse verso é tremendo. Ele diz assim: prepara-te, ó Israel, para conhecer o teu Deus. Pegando esse versículo agora, nós estamos sendo preparados. Até que ponto eu e você conhecemos Deus? Até que ponto estamos disponíveis ao chamado, ao ministério? Ou nós dividimos o tempo de forma que nos apraz e não fazemos exatamente na íntegra o plano enviado para nós? Aqui fica clara a missão como a atividade de Deus no mundo. Ele mesmo e não outro é o maior protagonista das atividades missionárias. Deus age no mundo pela sua graça a fim de reconciliá-la consigo mesmo. Por isso, o nosso maior modelo missionário é o próprio Deus. Poderíamos falar de muitos, de Billy Graham, de Wesley, e assim por diante, mas ele é a fonte. Ele é o próprio Deus. E, na sequência, Jesus repetiu isso lá no fim dos evangelhos com uma palavra de 3 letras, id. Então, esse plano de Deus, ele se repete novamente de geração em geração. É o mesmo plano. O problema é cada geração absorver e entender o plano de Deus.
o nosso modelo missionário. O modelo missionário básico de que dispomos para a igreja na atualidade não se fundamenta em figuras ilustres da história da igreja, nem projetos contemporâneos de pessoas com feitos notáveis. Certamente que os modelos de hoje e do passado merecem nossa intenção a fim de ampliar nossa visão missionária. Quando eu estava lendo isso, eu ouvi 3 pessoas que foram preparados para a missão. E eles receberam uma tarefa de que forma? Eles escreveriam um texto de como eles poderiam evangelizar alguém. E depois eles iam procurar alguém mais chegado e falou: Deus me deu uma tarefa aqui e eu quero ler para você. Se você consegue entender o que eu estou escrevendo, se você consegue receber. E ele lia aquele texto que levava a pessoa a ser questionada se queria ou não a salvação. E depois de ler todo esse texto, ele perguntava para a pessoa: você conseguiu entender? Ah, sim, consegui. Então, você desejaria ter o Senhor Jesus como seu único Salvador? Então, esse é um modelo que eu nunca mais esqueci. Ele é simplesmente simples, mas ao mesmo tempo fantástico. Principalmente para aqueles que, na sua maioria, como nós, têm dificuldade para ter a ousadia de fazer essa ministração. Porque aí existem 2 problemas. Primeiro, a timidez humana e depois a guerra espiritual. Então, eu creio que Deus está preparando sua igreja para uma guerra, para uma tremenda guerra espiritual, uma guerra definitiva para trazer vitória a todo ser humano pela salvação em Cristo, Efésios capítulo 2. Missões revela-se no próprio Deus, cuja natureza missionária nos é demonstrada no Antigo Testamento. Então, temos várias passagens, mas uma passagem que me chama a atenção está em Gênesis 49. Alguém tem facilidade de abrir em Gênesis 49 aí? Verso 22. Eu estou aqui com as minhas Bíblias empilhadas para poder pôr o telefone. Pode ler, pastor? Por favor, Gênesis 49, 22. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Então, aí a gente tem a noção de uma fonte, de um muro, mas ele era um galho que ultrapassava o muro, ele ficava acima do muro, ele saía do seu quadrado para alcançar o outro lado do muro. Isso é muito importante, isso simboliza para nós que devemos ser como José, que temos um braço que abraçamos acima do muro para alcançar outras pessoas que estão do outro lado do muro. Esse muro simboliza a divisão das características, do caráter, da criação do ser humano, do homem natural, o homem carnal, para ser transportado para o reino da maravilhosa luz e ser um reino divino. Eu sempre me lembro que um dia em Santo Amaro eu fui numa reunião de pastores, devia estar lá talvez 20, 30, e o líder local falou: você fala seu nome, de onde você veio e o que você é. E um evangelista local, ousadamente, ele disse: eu vim do reino das trevas e fui transportado para o reino da maravilhosa luz. E esse é o resumo da minha e da sua vida.
não é diferente. Então, quando às vezes nós estamos atravessando o muro do lado de lá, nós não percebemos, depois de anos a gente percebe que nós estamos assaltando o inferno e trazendo pessoas para o reino da maravilhosa luz. O amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. O amor de Deus, a Bíblia mostra que Deus é amor. Então, Deus não tem amor, Ele é. No Antigo Testamento, vemos o seu amor no relacionamento com todos os homens. Também contemplamos esse amor na escolha de Deus por Israel. Aqui eu voltaria a Amós 4:12. Também contemplamos esse amor na escolha de Deus por Israel, em seu relacionamento com esse povo, no processo de renovação de aliança, em que sua misericórdia e benignidade são reveladas. Isso me chama a atenção. Eu tenho tentado entender até onde e qual é o tamanho da misericórdia de Deus. Nós podemos ver coisas acontecendo nas igrejas com líderes, coisas absurdas, e alguns continuam e a gente não consegue entender isso. Mas Deus tem um plano simplesmente inigualável, não tenho palavras para descrever, enorme, onde prevalece a misericórdia de Deus, na qual nós não merecemos. Esse amor de Deus por todas as criaturas é afirmado e ampliado, João 3,16. O Altíssimo é revelado como amoroso, pois Ele mesmo é o amor. E esse, por sua vez, e sua própria essência, portanto, o amor é a base de todo o plano de redenção, revelado na palavra de Deus. Então, o amor é a base de todo o plano de redenção revelado na palavra de Deus. Quantos de nós já participamos ou ouvimos ou assistimos alguém cuidando de uma família, tipo, meia-noite, 1, 2, 3 horas da manhã, você visitar uma família que alguém estava com a mala pronta para ir embora e você foi a salvação da família. Então, isso requer muito amor. Não tenho palavras, mas na realidade, quando isso acontece, depois você vai perceber que Deus falou na sua boca, Deus usou seu coração, e tudo aconteceu pelo plano divino. Redenção significa livrar o escravo da sua escravidão, com base no pagamento de um preço por um redentor. Esse é o conceito básico para a visão bíblica de salvação no Antigo Testamento. A redenção está associada à vida familiar, social, nacional de Israel, nos seguintes aspectos. Primeiro, resgate para a libertação de um escravo. Fomos resgatados da nossa escravidão. Fomos recuperados de um campo. Resgate de um macho primogênito. Resgate de alguém que seria condenado à morte. Além disso, a Bíblia mostra também Deus agindo na forma redentora a favor de um homem. Aquele que enviou seu Filho, o nosso advogado, nos defende em todo o tempo. E, às vezes, não compreendemos a mínima. Quando Jacó invoca o anjo que me livrou de todo mal, quando Deus declara a intenção de livrar Israel da servidão do Egito, dizendo, vos resgatarei com um braço estendido. Nós precisamos lembrar que sempre existe um braço estendido para nós.
E aprendendo isso, nós temos que estender um braço para outra pessoa, para outra família. A redenção do Novo Testamento. No Novo Testamento, a redenção é estritamente uma atividade divina, que é realizada por meio de Jesus Cristo. Nesse caso, a remissão do pecador é assegurada com base no preço do resgate pago a Deus Pai por Jesus Cristo, em sua morte na cruz, cuja obra redentora é declarada no Novo Testamento, no capítulo 9 de Hebreus. A experiência de redenção só estará completa e consumada na segunda vinda de Cristo por ocasião da glorificação. Isso me chamou a atenção. Deus está finalizando o grupo daqueles que serão salvos. E essa finalização vai ser feita pelas famílias que existem hoje, ou seja, nós. Portanto, o plano de redenção do pecador é o glorioso anúncio da obra missionária que está fundamentada no amor de Deus. Um Deus missionário. O Antigo Testamento revela que Deus missionário no livro de Gênesis. Deus trata não somente de uma nação específica, mas com toda a humanidade. A queda do homem, Gênesis 3,15, o dilúvio, a eleição de um povo para abençoar a todos os demais, após a Torre de Babel. Quando você estudar sobre o dilúvio, você vai saber que a arca não permitia que os que estavam dentro da arca poderiam ver o que estava acontecendo lá fora. A arca não permitia que os que estavam lá viam uma grande e enorme multidão morrerem. A eleição de um povo para abençoar o povo e os demais. Após a Torre de Babel, nesses textos a falha do homem está caracterizada, bem como o juízo de Deus e a sua promessa. Assim, o Deus missionário estabeleceu uma estratégia de abençoar a todos os povos por meio de Abraão. E abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós temos a ousadia, a alegria de participar desse projeto, em que muitas famílias serão benditas sobre a face da terra, como é a sua. E aqui fica um exemplo do irmão José. Por que ele passou por tantas as coisas? Porque Deus o chamou para abençoar sua família. Começa em Gênesis 37 e vai até o 45, 46, alguma coisa assim, esqueci de marcar. A escolha de Israel e sua missão. Por meio de Abraão e sua fé, Deus escolheu Israel para ser um povo especial. Isso me chamou a atenção. Quando Deus falou para Abraão que ele seria uma bênção, Deus está fazendo, produzindo, criando uma família especial para alcançar pessoas que vão ser especiais. Podemos concluir isso lá em Gálatas 3. Para que participasse de modo especial do seu plano de redimir toda a humanidade. Ao estabelecer um relacionamento vertical e correto com Deus, Israel seria o exemplo para as demais nações e era desejo do Altíssimo. Se distinguisse dos outros povos como sua joia preciosa. Ele queria que a santidade de Israel, como exemplo vivo de poder e sua graça, atraísse o restante das nações. Entretanto, Israel fracassou nesse propósito. Hoje,
Deus tem programado famílias especiais para um projeto especial. E o o ministério de Deus na nossa vida tem que ser especial. A promessa estabelecida em Gênesis 17 foi invadida pela apostasia e infidelidade da nação. Por isso, Israel foi levado para o exílio da Síria, enquanto Judá posteriormente foi levado para o cativeiro em Babilônia. Esses dois posicionamentos respondem muitos questionamentos nossos em relação à atividade de Deus sobre seus filhos. E hoje é diferente? A escolha da igreja, o Senhor Deus sempre desejou que os gentios fossem levados à luz, à salvação por meio de Cristo, o cumprimento divino da promessa de Abraão de abençoar todas as famílias da terra, embora Israel tenha fracassado em seu ministério intercultural, Deus transferiu esse ministério missionário aos filhos do Novo Testamento. Olha aí. A igreja de Deus, essa igreja herdou uma incumbência divina, sendo chamado a participar com Deus na evangelização do mundo. Por isso fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Muitas pessoas vão perguntar para você por que você é assim, temperado? Ou por que você exala uma luz no meio das trevas? Conclusão. Vimos a natureza missionária de Deus desde o início da Bíblia. A partir de uma família, Deus planejou a salvação para toda a humanidade. Isso revela que o plano redentor de Deus está fundamentado no seu excelso, glorioso amor pelo mundo todo. E esse amor que estimula a Igreja de Cristo, leva a sério a obra missionária, até que o Senhor Jesus volte. Deus, olha isto, Deus não desistiu do pecador, por isso Ele conta conosco. Deus não desistiu do pecador, mas Ele conta conosco que somos o quê? Pecadores, alvos da graça e da misericórdia. Pois é a sua vontade que todos os homens se salvem. Então a igreja tem uma oportunidade para participar do plano e o amor de Deus em Cristo Jesus. Quem tiver aí algo a acrescentar, esteja à vontade. Se Deus chamou atenção em algum ponto, alguma atitude, como nós devemos reagir, o que falta para nós, você pode fazer um comentário. Pegando o gancho dessa última frase, Deus não desistiu do pecador, por isso Ele conta conosco, por isso Ele espera de nós, porque o seu plano é infalível. Nós não temos como pagar a salvação, mas temos a oportunidade de participar na sequência. Amém. Amém? Alguém tem algum... Acho que o maior missionário de todos aqui está em todos os lugares, é o Espírito Santo. Esse é o maior missionário. Espírito do Senhor Jesus, né? Amém. A mesma missão.
Irmãos, não agora, depois vocês lembrarem, não sei se vocês conhecem ele, é missionário lá da minha igreja, ele é bem famoso aqui no Brasil e no mundo inteiro. É o pastor missionário Ronaldo Lidório, ele traduziu a Bíblia para os índios, ele trabalha com os índios, e ele está com câncer. Mas se vocês puderem estar orando pela vida dele, se eles se lembrarem depois, é um homem de Deus. Oraremos sim. Amém. Podemos encerrar, pastor, que já deu 1 hora já de transmissão. Pensei que ia levar 2 horas isso aqui, ainda bem que conseguimos, né? Donizete, você encerra? Não ouvi o que você falou, pastor. Donizete, você encerra? Amém. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, pela graça, Senhor, de nós estarmos aqui mais um dia, Senhor, para aprender mais um pouco de Ti. Para aprender, Senhor, e nos lembrar, Pai, da nossa missão, a qual nós devemos fazer, Senhor, a qual outrora alguém fez conosco, Pai. Alguém falou de Jesus conosco. E que nós possamos também exercer, Pai, esta missão, Pai, como que a igreja tem para cada uma pessoa, Senhor. Nós possamos ser usados e ousados, cheios do Espírito Santo, Senhor, para falar da Tua palavra, para falar da Tua salvação, Pai. E como nós lemos aqui na palavra aqui, o Senhor Deus não desistiu do pecador. E por isso, Pai, nós estamos aqui e usa-nos, Senhor, nos dê ousadia, Senhor, para pregar essa palavra, Pai. E nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.